Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para gravar o testemunho de como foi o nascimento do meu filho, Micael. Então, eu me casei em 2006, na igreja evangélica, com o Kleber. Nós somos evangélicos até hoje. Ficamos cerca de 2 anos sem que eu tentasse engravidar. Nós ficamos curtindo um pouco o casamento. E a partir do segundo ano de casados, nós, em comum acordo, decidimos que já estava na hora da gente começar as tentativas, né? Para que eu engravidasse. Então, quando a gente começou as tentativas, só que passou o primeiro ano, nada acontecia. Nenhum atraso, nada, nós já começamos a ficar. Muitas pessoas falavam com a gente: ah, mas é normal. Às vezes demora até 2 anos para um casal saudável conseguir ter um filho. Então nós ficamos. Mas aí quando estava se aproximando do segundo ano, que nada acontecia, então nós resolvemos procurar os médicos para fazer alguns exames e ver o que, se tinha algum problema em um de nós dois. Fizemos todos os exames possíveis, todos mesmo, desde os mais simples até os mais complicadinhos um pouco. Entre eles tem a tal da esterossalpingografia, que é um exame muito temido entre as mulheres, mas para mim, graças a Deus, foi tranquilo. E meu esposo também fez. Nenhum dos exames dava nenhum problema. Todos davam que estava tudo certinho, estava tudo normal. E os médicos, eles diziam pra gente que era ansiedade, que a gente tinha que relaxar, porque senão realmente não ia acontecer. E nós fizemos a nossa parte, né, todos os exames. Nós, na época, nos consultávamos com um médico que, aqui no nosso estado, ele é tido como um dos melhores especialistas em fertilidade. E ele, por fim, depois da gente fazer todos os exames que ele nos pediu, e não deu nenhum problema, ele falou: é o seguinte, não tem mais nenhum exame que a gente possa fazer aqui, que para ver se tem, pelo que a gente está vendo aqui, tá tudo certo com vocês. Então, para mim, o que resta aqui é só que vocês tenham que fazer fertilização ou inseminação artificial, algum tipo de procedimento para que sua esposa engravide. Ele falou para o meu esposo, porque para mim aqui, não sei qual é o problema, mas de alguma forma consegue engravidar. Então, nós ficamos tristes naquela hora. Mas nós saímos dali e conversamos e decidimos que a gente não ia procurar nenhum desses procedimentos, mesmo porque aqui no nosso estado nós não temos isso pelo SUS. Então tudo aqui nessa área é muito caro. E nós não tínhamos condições também na época de fazer. E nós entregamos na mão de Deus. Falamos assim: se Deus quiser que nós sejamos pais realmente, Ele vai nos dar um filho. Então nós vamos entregar na mão de Deus, vamos descansar, vamos ficar tranquilos. Nisso já tinha 8 anos, cerca de 8 anos de casamento. Porque a gente ficou os 2 primeiros anos sem ser tentantes, né? E os outros 6 anos nós ficamos nessa fase de tentantes, de exames. Foi um período muito desgastante, porque quem aqui deseja ser mãe, que já foi mãe e teve também uma certa dificuldade para engravidar, sabe que todo o período da gente, se tem um dia ou até meio diazinho de atraso, a gente já fica cheio de expectativas e achando que vai ser daquela vez, e daqui a pouco não é, e a gente fica frustrada. Então é um pouquinho, na verdade é bem desgastante essa fase pra gente. Nesse período, nesses 6 anos que a gente ficou nessa fase de tentantes, umas 2 vezes a gente foi nos cultos em uma igreja de pessoas assim que não conheciam muito bem a gente ainda, e num desses dias tinha um pregador de fora. Então ele pediu pro meu esposo se levantar e pediu pro meu esposo estender as mãos e falou para ele assim: estenda as mãos aí, segura na sua mão, segura e balança assim. Aí ele fez para ele segurar, estender as mãos e balançar. Ele falou: segura aí que você está balançando nas suas mãos o seu filho. E numa outra oportunidade teve uma outra ocasião que foi bem parecida com essa também. E isso por pessoas que não conheciam a gente, eram pregadores de fora, de uma igreja que a gente não estava reunindo nela ainda. E nós guardamos no nosso coração essas promessas de Deus, porque a Bíblia fala que a gente tem que analisar. E, se for de Deus, se cumprirá. Então, nós ficamos com essa promessa guardada nos nossos corações. E foi assim. Ao final de uns 8 anos, nós fizemos esse propósito, entregamos na mão de Deus, que a gente não ia mais ficar preocupado, envolvido com isso. Iríamos continuar tocando a nossa vida, servindo a Deus,
O marido tá ali assistindo o jogo do Flamengo e gritou no meio do vídeo. Mas então, continuando aqui o relato, então minha mãe e meu pai tiveram a ideia de fazer este culto todas as quartas-feiras na casa deles, em prol desse milagre, em busca desse milagre. Um culto de adoração a Deus e também de intercessão por esse milagre na minha vida e na vida do meu esposo. Meu irmão também, ele morava perto na época com a esposa dele e o filhinho, meu sobrinho, então eles também participavam. Foram uns meses muito bons de comunhão em família, comunhão com Deus, a gente louvava e sempre intercedendo nesse favor. Ao final de cerca de 3, 4 meses de culto, um belo dia, o meu ciclo atrasou. E eu sempre fui muito reguladinha. Então, eu já tinha em casa, que eu tinha comprado num site, uma caixinha com muitos testes, porque quem é tentante sabe que a gente, toda vez que tem um pequeno atraso que seja, a gente já corre e faz um teste de farmácia. Na maioria das vezes é frustrante, porque dá negativo, mas eu já tinha uma coleção de testes guardados lá. Então, no primeiro dia de atraso, amanheceu o dia e eu vi que estava tudo meio estranho, eu fui lá e fiz esse teste de farmácia. E nesse deu uma segunda linha, rosinha, mas fininha, tão fininha, que não dava nem para ter certeza. Mas, como eu tinha lido lá no teste que qualquer intensidade de linha era um positivo, e que eu também tinha ouvido falar que não existia falso positivo, só falso negativo, então eu fiquei quietinha, não falei nada com ninguém da minha família, só mostrei pro meu esposo. E ele viu a linha lá, falei, ah, moça, tá vendo essa linha aí, segunda linha? Aí ele olhou e falou assim, ó, tô vendo, mas tá bem fraquinho. Então, nós esperamos, isso foi um sábado, esperamos até segunda-feira para fazer o exame de sangue. O laboratório era bem pertinho da nossa casa, e nós fizemos o exame de sangue e esperamos até a tarde, que era a hora que sairia o resultado. Meu esposo foi lá buscar o exame e estava lá, positivão. Eu peguei esse exame com meu coração exultando de alegria. Meu esposo também, a gente ficou muito feliz. A gente não sabe, dava vontade de sair gritando para todo mundo. Mas fomos lá na casa dos meus pais, eles estavam tomando café da tarde. Cheguei com meu esposo, sentamos e colocamos o exame na mesa. Aí eu contei para minha mãe e para minha irmã, que estava lá também. Minha mãe não acreditava, ela ficou muito feliz, muito alegre. Ela falava, é isso mesmo, minha filha? É verdade mesmo? Eu falava, aqui, mãe, o exame é verdade. Deus ouviu a nossa oração. Foi aquela alegria. Meu pai veio, ficou muito feliz. Depois vieram a minha cunhada, meu irmão, também meu sobrinho, que o tempo todo ele também orava para Deus dar um priminho para ele. Ele queria muito ter um priminho, que ele era só o único neto da família na época. E ele ficou muito feliz, muito alegre. Todos ficaram muito felizes. Depois nós fomos também lá na casa da minha sogra, dar notícia para minha sogra, para minha cunhada. E foi aquela felicidade. Deus ouviu as nossas orações. A minha gestação, ela foi muito abençoada. Claro que os 4 primeiros meses eu tive muitos enjoos. Foram enjoos, assim, bem fortes mesmo. Eu não conseguia sentir cheiro de alho, de comida sendo feita. E foi difícil, eu não conseguia me alimentar direito. Graças a Deus que nessa época eu morava perto da casa da minha mãe, então eu ia fazer as refeições lá. E foi durante alguns meses assim. No 4º mês, graças a Deus, os enjoos passaram. O nosso filho, ele estava se desenvolvendo muito bem, para honra e glória do nome de Jesus. No 3º mês, antes que eu já soubesse o sexo, eu já senti no meu coração que era um menino. E eu já tinha anotado 2 nomes de menino para escolher junto com meu esposo qual que ele acharia melhor. E por incrível que pareça, eu não tinha nem o nome de menina, só os 2 nomes de menino, eu só pensava em nome de menino. E os nomes que eu tinha anotado lá no papelzinho eram Luca ou Micael. Eu já tinha uma preferência, mas eu falei, eu vou mostrar para o meu esposo para ver o que ele acha, para ele me ajudar a escolher. Então eu passei para ele o significado dos 2 nomes e ele escolheu Micael, que também era o meu preferido. Micael quer dizer, quem é como o Senhor? É uma pergunta, mas ao mesmo tempo uma afirmação, que não existe ninguém como o nosso Deus. Então, como o Micael era um milagre nas nossas vidas, nós escolhemos esse nome. A gestação ela passou tranquila, graças a Deus não tive nenhum contratempo, todos os exames iam mostrando que o Micael era um menino saudável e estava crescendo direitinho.
A gestação ela passou tranquila. No final foi um pouquinho mais tumultuado, porque a gente estava reformando a casa que a gente ia se mudar, que é a casa que nós moramos hoje. E eu ia muito assim para a obra com meu esposo, que a gente tinha que ver questão de pedreiro, de material, fazer muitas coisinhas na casa. E eu ia, fazia várias coisas, assim, até pintar a casa eu pintei com barrigão de 7, 8 meses, mas mesmo assim foi tranquilo, graças a Deus. Em 2014, no mês de junho, o Micael deu o sinal de que ia nascer, que ia chegar. Eu entrei em trabalho de parto num domingo, de madrugada. Na segunda-feira, à noite, 11 e um pouquinho, quase meia-noite, o Micael nasceu de parto normal. Foi um parto tranquilo. Eu me preparei durante todo esse tempo para o parto normal. Meu sonho era ter parto normal. E eu já tinha pedido a Deus que se fosse só em último caso eu gostaria de fazer cesariana. A minha preferência, o meu desejo era pelo parto normal. Então eu me preparei muito. Eu vi os relatos das mulheres que têm o parto normal e elas falavam que é um parto muito dolorido. Então eu me preparei psicologicamente para uma coisa bem dolorosa e difícil mesmo. Mas graças a Deus foi um pouquinho menos do que eu me preparei. Então ele nasceu, meu esposo estava comigo o tempo todo, ele ficou muito feliz, muito emocionado no momento do nascimento. Minha mãe e minha irmã estavam o tempo todo lá também no quarto, esperando a hora que eu voltasse. E assim nasceu o Micael, esse presente que Deus nos deu. É um menino cheio de vida, cheio de alegria, é um menino que tem um coração voltado para as coisas de Deus. É uma bênção muito grande. Eu estou contando esse testemunho para aumentar a fé de vocês. E você que quer ser mãe, vocês que têm sonho de ser pais, não desistam. Continuem firmes no propósito, entreguem na mão de Deus e descansem e confiem. Porque, por experiência própria, o Micael ele só chegou nas nossas vidas quando nós realmente entregamos tudo na mão de Deus, descansamos, entregamos mesmo assim, de coração. A partir daquele momento, nós não ficamos mais preocupados, pensando se viria ou se não viria. Nós confiamos na vontade de Deus, entregamos na mão dele e tudo deu certo para a honra e glória do nome dele. Assim como Ana, ela confiou, ela pediu um filho a Deus, eu sei que Deus também vai fazer o mesmo por você. É só confiar e crer. Um abraço, pessoal. Até mais e fiquem todos na paz do Senhor. Oi, tudo bem? Aqui é o Mikael. Se inscreva no canal da minha mãe para ver mais vídeos. Tchau!